Boa noite, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Então, sábado, pré-dia das mães, indo buscar um lanche, passeando com as crianças, cumprindo uma missão, como o Diogo Filho diz. Bem, vamos ao assunto. O assunto envolve a medida provisória 927, em seu artigo 29, que tem o seguinte teor: pessoas que se infectam por Covid-19 decorrente ou no ambiente de trabalho precisam comprovar o nexo causal para ser configurada uma doença ocupacional que, por sua vez, pode ser transformada em acidente de trabalho, pode ser tratada também como acidente de trabalho. Pois bem, o STF derrubou essa exigência de nexo causal. É claro que essa exigência de nexo causal vai ser interpretada pela Justiça do Trabalho, pelos juízes, tribunais regionais e o Superior Trabalhista, à medida que a matéria for chegando, conforme o contexto. Isso não vai ser uma presunção absoluta, pelo menos eu vejo assim. Eu vejo muito mais como uma facilidade de ônus da prova para o empregado, para o trabalhador, porque existe aquela janela dos casos assintomáticos, digamos assim, né? Vamos imaginar o seguinte contexto: um trabalhador trabalhou todo o mês de abril e no mês de maio, agora em maio, ele teve o seu contrato suspenso nos termos da medida provisória 936. Bem, aí ontem ele foi ao hospital e fez um exame e diagnosticou a presença do Covid-19, do vírus. Bem, vejam bem, nada tem de comprovação de que a doença foi contraída no ambiente de trabalho. Pode ter sido contraída um dia após essa suspensão do contrato, pode ter sido contraída em maio, ela pode ter sido contraída fora do ambiente de trabalho lá em abril. Por isso a importância do nexo causal para fins de processo, para a distribuição mais equilibrada do ônus da prova. No entanto, como eu disse, essas janelas assintomáticas dificultam um pouco o ônus probatório, tá? Talvez não dificulte muito em atividades de risco. Vamos imaginar que essa pessoa que estava trabalhando em abril e teve seu contrato suspenso em maio, trabalhava dentro de um hospital. Então, por mais que tenham sido fornecidos EPIs, a simples atividade oferece um risco muito grande. Ambiente fechado, trabalhando diretamente com pessoas infectadas, etc. Mas, saindo dessa atividade de risco, vamos trabalhar com outra hipótese, como eu disse no outro vídeo que tem no canal sobre o mesmo assunto. Um vigilante que tem todos os EPIs devidamente fornecidos, mas trabalha num condomínio horizontal e trabalha num ambiente totalmente aberto, mantendo o distanciamento, com álcool em gel, etc. Percebem? É mais difícil você presumir uma infecção do Covid no ambiente de trabalho, né? Ainda mais se o empregador comprovar que esse vigilante ia e voltava para casa em transporte público, de ônibus, por exemplo, né? E por mais que ele use máscara, a grosso modo, dentro de um ônibus ambiente fechado, com espaçamento menor do que um espaçamento que ele, no meu exemplo, estaria tendo em relação aos seus colegas e aos moradores, o risco é muito maior de contágio. Enfim, então eu continuo dizendo que cada caso vai ser um caso, mas ficou mais difícil o ônus da prova para o empregador. Penso que afastar essa ideia de nexo causal, de necessidade de nexo causal, não gera presunção absoluta. Se o empregador fizer prova que, mesmo diante da não necessidade de nexo causal, que o empregado se contaminou fora do ambiente de trabalho, o empregador se livra dessa bomba, se livra desse problema. Pelo menos eu entendo assim e penso que os tribunais vão interpretar assim, tá? Quando a MP foi editada exigindo a questão de nexo causal,
por N motivos e também pela questão das janelas assintomáticas e dessas questões todas sociais e médicas, científicas envolvendo o vírus, eu penso que o ônus da prova estava mais difícil para o trabalhador, para o empregado, que tinha que provar o nexo causal, exceto em atividade de risco. Bem, agora quando o STF afasta essa questão do nexo causal, aí eu penso que o ônus da prova ficou mais difícil para o empregador, para o tomador de serviço, tá bom? Eu penso que apenas inverteu aí a dificuldade do ônus probatório, mas não gera uma presunção absoluta. Se o empregador, e além disso, se o empregador fizer prova em contrário, eu penso que afasta a responsabilidade do empregador, tá bom? Agora, doença ocupacional, acidente de trabalho, está na legislação previdenciária, né? Artigo 19, 118 da Lei 8.203 de 91, e se de fato ficar comprovado que é acidente de trabalho, essa contaminação, essa doença ocupacional, se de fato o empregado ajuizar essa ação no Justiça do Trabalho e ficar comprovado isso, ele vai provavelmente pleitear danos morais, se vier a óbito ou se tornar incapaz, a sua família, no caso de óbito, vai pleitear uma pensão vitalícia, enfim, pode pleitear o recolhimento de depósito de FGTS, porque acidente de trabalho é uma hipótese de onde o empregado não está trabalhando, mas tem os depósitos de FGTS. Além disso, esse empregado vai ter estabilidade de 12 meses após a cessação do benefício. Esse benefício não vai ser auxílio-doença, vai ser benefício acidentário. Enfim, tem algumas questões. Para fins de cômputo de tempo de serviço no contrato de trabalho, o afastamento por acidente de trabalho tem um reflexo diferenciado do auxílio-doença, então tem uma contagem de tempo aí para algumas hipóteses que eu não quero mencionar agora. Então, é mais vantajoso para o empregado ele se afastar por doença ocupacional e acidente de trabalho ao invés de se afastar por doença não ocupacional, se afastar por auxílio-doença. Bem, então é isso, tá? Foi muito interessante essa decisão do STF, eu acho uma decisão razoável, eu acho uma decisão justa. Bem, se gostaram, dê um like aí nesse vídeo, compartilhem e inscrevam-se no canal. Um abraço.